Graça e paz, igreja, amém? Você pode abrir a palavra de Deus nessa noite em Romanos, capítulo 12. Eu vou estar falando nessa noite sobre a oferta de corpo, mente e coração. A nossa oferta, ela precisa ser completa. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vocês podem colocar a mão no coração? Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, nós apresentamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo nessa noite, Senhor, que essa palavra venha nos alimentar, venha falar ao nosso coração, venha nos encher do Teu Espírito Santo. Deus, nessa noite eu peço mais uma vez que o Senhor me use como um canal para abençoar a Tua igreja. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você sabe, mas culto significa homenagem a uma divindade. No nosso caso, homenagem a Deus. Significa também um conjunto de atitudes, de rituais que nós fazemos em adoração a Deus. Então, nessa noite, eu quero que a gente aprenda algumas características do culto cristão. Se você estava aqui na semana passada, você sabe que nós estamos no mês da Reforma Protestante. E no domingo passado eu preguei sobre o poder do Evangelho. E nessa noite eu quero trazer à nossa memória, ao nosso conhecimento, a respeito do culto cristão, a respeito de como devemos cultuar ao Senhor. Afinal de contas, o culto ao Senhor faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então precisamos conhecer mais a respeito desse tema. Não sei se você já leu a Bíblia toda ou o Novo Testamento todo. Nós estamos lendo, eu não sei se vocês estão vendo, mas no Instagram da igreja todos os dias nós temos publicado quais são os capítulos, o livro e o capítulo que você deve ler no dia, para que em 90 dias você leia todo o Novo Testamento, que é tremendo. Vamos terminar esse ano com essa igreja lendo o Novo Testamento. Amém, irmãos? Um amém meio fraquinho, né? Mas amém. Certa vez, uma mulher samaritana procurou Jesus e perguntou a ele, questionou a ele: aonde devemos adorar? Os judeus falam que nós devemos adorar em Jerusalém. Aonde nós devemos adorar? E aí Jesus, ele responde dizendo, de uma forma resumida aqui, que eu vou falar, que não tem a ver com um lugar, não tem a ver com um lugar, com um espaço aonde se deve adorar, mas tem a ver com o como adorar e a quem adorar. E da mesma forma, assim é o culto. Você precisa saber a quem você cultua e como se cultua. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Antes, porém, eu gostaria de voltar no tempo e ver com vocês como que funcionava os cultos a Deus no Antigo Testamento. Se você já leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o Pentateuco, você provavelmente já ouviu falar sobre o tabernáculo. Se você já leu 1 Reis, Samuel, Crônicas, você já ouviu falar sobre o templo de Jerusalém. Nesses dois lugares, o culto deles era uma oferta que eles ofereciam a Deus, uma oferta de um animal. Cada oferta tinha o seu tipo de animal, tinha as suas regras, os seus formatos, o que deveria ser feito, como deveria ser feito. E eles constantemente o povo de
Israel precisava ir até o tabernáculo ou ir ao templo, oferecer a Deus aquela oferta. E depois que Jesus vem ao mundo, morre, ressuscita, nós vemos em Atos, quando a gente lê o livro de Atos, nós aprendemos como que se tornou o culto após a ressurreição de Jesus. E aí nós vemos que eles se reuniam no lugar que eles podiam se reunir, porque eles eram muito perseguidos. Então, em lugares, muitas das vezes, na casa de alguém ou algum lugar mais escondido da sociedade. E lá eles expunham os ensinamentos de Jesus, lá eles curavam, eles libertavam, oravam uns pelos outros. E aí a gente vê que a forma de cultuar mudou, porque antes estavam todos debaixo da antiga aliança. Eu não sei se você compreende, mas na antiga aliança, o sangue do animal, ele era para cobrir o pecado da humanidade. Então eles faziam as ofertas de animal para Deus, para que aquele sangue daquele animal fosse como uma, vamos dizer assim, uma catarata nos olhos de Deus, para que Deus não visse a maldade do homem, né? Para que Deus não enxergasse o pecado. E aí no Novo Testamento estamos debaixo de uma nova aliança, crendo que o sangue de Jesus, ele não mais cobre, ele apaga. O sangue de Jesus, ele é o mais poderoso ingrediente do universo, porque ele não esconde o nosso pecado, ele apaga, ele limpa o nosso pecado. Então existe agora uma nova forma de cultuar ao Senhor, uma nova forma de adorar ao Senhor. Mas Satanás, ele é muito sujo. Ele quer tentar nos desvirtuar desse entendimento. Então o que acontece é que se você for estudar a história da igreja, chega um momento, porque já não está mais em Atos. Atos, o livro acaba, mas continua. A história da igreja continua. E nós vemos que em dado momento da história, uma pessoa chamada Constantino, ele se converte e ele decide implantar o cristianismo como religião de Roma. E aí quando ele faz isso, cria-se o que a gente chama de igreja católica, com as suas regras, com a sua liturgia, com o papado, com o padre, querendo de uma certa forma fazer a gente engolir que a gente não tem acesso direto a Deus, né? Que a gente tem que passar pelo padre, a gente tem que passar pelo papa, como se eles fossem um intermediário entre o homem e Deus. E aí fica séculos onde o culto era feito por meio dessas pessoas específicas, porque o povo não tinha acesso à palavra de Deus. O povo não tinha acesso a esse conhecimento de Deus. Então, os caras da igreja católica, eles tinham esse poder, eles tinham esse conhecimento, e eles não queriam dividir, irmãos. Até que, como a gente falou na semana passada, em 1517, um cara chamado Martinho Lutero, ele dá um basta, e aí ele começa a reforma protestante. E a reforma protestante, ela vem para ressignificar o que era o culto, ressignificar o que era a igreja do Senhor. Então, Martinho Lutero, ele começa a traduzir a Bíblia para a língua alemã, e depois muitos outros vão traduzindo a Bíblia para as suas línguas, e graças a esses homens nós temos a Bíblia em português, né, na nossa língua. E uma das coisas tremendas que a reforma trouxe foi essa mudança de culto. Agora você não precisa de um padre mais para cultuar a Deus. Você pode e você deve cultuar a Deus diretamente, você e Deus. E aí a reforma, ela mudou algumas coisas do culto.
Agora o culto, ele tinha um momento do louvor. Você sabe para que a música ela servia lá em 1600, 1700? Para nos ensinar a palavra. Irmãos, quer decorar um versículo bíblico? Cante o versículo. Eu não sei se você sabe, mas esse louvor que acabou de tocar, ele começa com um texto anterior ao nosso. Vai em Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós acabamos de cantar esse texto. Então, se você achava que você não sabia de qual um texto bíblico, eu acabo de te provar que você sabe. E assim como inúmeras outras músicas, são a palavra de Deus cantada. Então, na época da reforma, eles nos mostraram o quão tremenda é a música e o poder que ela tem de gravar no nosso coração as palavras do Senhor. Então era importante que tivesse a música no culto. Então o culto ele era separado entre o momento da música, do louvor, e o momento da palavra, onde era uma palavra exposta. Eu não sei se você sabe, mas às quartas-feiras eu convido você, eu desafio você a vir aqui na igreja, porque a palavra de Deus está sendo exposta toda quarta-feira aqui em Marcos. Ah, Isadora, então você está dizendo que a palavra agora não está sendo exposta? Não é isso. É porque quarta-feira o livro de Marcos está sendo aqui pregado de forma expositiva, esmiuçadamente. E a cada quarta-feira o poder de Deus vem sobre essa igreja e você está perdendo porque você não está vendo. Então, venha quarta-feira, porque quando a gente expõe palavra por palavra da palavra de Deus, a cura, a libertação, a salvação, porque há poder na palavra. E hoje os nossos cultos são como? Tem o momento do louvor, tem o momento da palavra e tem as demais coisas, algumas apresentações especiais, alguns avisos. E assim é o formato do nosso culto. Mas eu quero dizer para você que o culto a Deus, ele não é só um cronograma que você cumpre semanalmente. E nessa noite eu quero trazer as características do culto cristão que Paulo nos ensina aqui em Romanos. E eu quero expor esse texto, esse único versículo nessa noite, para o nosso crescimento espiritual. Então eu vou lê-lo novamente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Primeira característica do nosso culto cristão é a graça. Aqui no texto começa o versículo falando portanto. Esse portanto, ele se remete a tudo que foi falado antes no livro de Romanos. Se você parar para ler Romanos, você vai ver que os 11 primeiros capítulos de Romanos, ele está falando esmiuçadamente a respeito da graça salvadora de Jesus. Ele está falando sobre a doutrina da salvação, como você é salvo. Eu posso dizer nessa noite que tudo que eu falei no domingo passado, sabe? Quem estava aqui domingo passado? Quem lembra que eu falei sobre o poder do Evangelho? Falei sobre salvação. Então eu quero dizer
Eu quero aqui, portanto, né, me remetendo ao culto passado, eu rogo, eu, Isadora, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Quer dizer, rogar é uma súplica que Paulo faz. Paulo expõe toda a doutrina da salvação nos primeiros 11 capítulos de Romanos, assim como eu expus a salvação na semana passada, e agora eu venho, rogo-vos, pois pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus. Cara, eu rogo por amor a Deus, pela graça. A nossa motivação em cultuar a Deus precisa estar ligada ao amor, à graça, à gratidão, não ao medo, não à culpa, não ao medo de ir para o inferno. Você não precisa ter medo de ir para o inferno. Quem aqui já aceitou Jesus no seu coração como único e suficiente Salvador? Posso te contar uma notícia? Você é salvo. Você não precisa ter medo do inferno. Agora, se você não aceitou Jesus ainda, essa noite você vai ter a chance de aceitá-lo. Mas uma vez que você é salvo, o seu culto a Deus, cara, é de gratidão, é de amor, é de reconhecimento por essa graça maravilhosa que te alcançou, que me alcançou. E é muito interessante porque a graça, ela nos dá algumas coisas que são importantes para o nosso culto. Você precisa entender, meu irmão, que você tem uma nova vida em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, eu vou ler rapidamente. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo nessa noite? Levanta a mão. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, graça à graça de Deus. Sabe a outra coisa que a graça te dá? Fica em Hebreus 10, 25. A graça te dá uma nova família, que é essa igreja. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você é meu irmão em Cristo Jesus. Em Hebreus 10, versículo 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aí, gente, está se aproximando a volta de Jesus? Quantos aqui estão sentindo que a volta de Jesus está se aproximando? Então, congregue mais. Venha no culto domingo de manhã, venha no culto quarta-feira, venha no culto sexta-feira. A próxima sexta-feira vai ter o culto dos homens. Amém, homens? Esteja aqui. Procura viver mais em comunhão, porque está se aproximando o dia. Sabe outra coisa que a graça nos dá de presente? Ela nos dá um propósito de existência. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, diz assim: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual é a razão da nossa existência? Viver para a glória de Deus. Você não sabe qual é o seu propósito? Eu digo para você: viver para a glória de Deus. Trabalhe no seu trabalho. Amanhã, não sei se você trabalha, né? Talvez você não trabalhe amanhã, mas você vai trabalhar quarta-feira com certeza. Trabalhe para a glória de Deus. Crie seus filhos para a glória de Deus. Mulheres, se há um propósito na vida que é natural nosso,
é o de ser mãe. Porque Deus colocou isso em nós. Nós temos um útero que nos dá a possibilidade de gerarmos. É um propósito. Um propósito natural. Então a primeira característica do culto cristão é a graça. Diga comigo, graça. Gente, a graça é tremenda demais. Segunda característica do culto cristão é a entrega do corpo, da mente e do coração. Como Cristo entregou seu corpo na cruz como um sacrifício vicário e morreu por nós, agora nós devemos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Amados, a salvação, ela é gratuita. Como vimos aqui, ela é de graça. Mas sermos discípulos de Jesus requer um custo, requer um preço. E eu quero dizer para você que só cultua a Deus os discípulos de Jesus. Porque Jesus, Ele chama cada um que está aqui para ser discípulo dele. Se você for lá no texto onde Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Jesus não estava falando para os 12. Jesus estava falando para a multidão. Então Ele estava convidando a multidão a ser discípulo. E Ele convida você nessa noite: seja o discípulo de Jesus. Mas eu quero dizer para você, existe um custo. Cultuar ao Senhor exige, vamos dizer assim, requer uma entrega. Uma entrega do seu corpo, uma entrega da sua mente, uma entrega do seu coração. Lendo o texto novamente, a gente vê que, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, ou, dependendo da sua tradução, que apresenteis. Então, oferta, se apresentar. Aqui nesse versículo, ele está dizendo assim: é uma apresentação de uma vez por todas. Se entregue de uma vez por todas. É uma entrega definitiva. Envolve todo o seu corpo, porque é o seu corpo físico, a sua mente e o seu coração. Os cristãos devem entregar inteiramente a Deus por causa de sua graça salvadora. A linguagem sacrificial que a gente conhece do Antigo Testamento é usada para denotar uma nova vida dos cristãos. Isso significa que a palavra corpo aqui se refere aos cristãos em sua integralidade, pois tanto o corpo quanto a alma pertencem a Deus. Sabe uma coisa que atrapalha a nossa entrega definitiva a Deus? É a mentalidade, a nossa mentalidade moderna. Nós temos, por causa do tempo que vivemos, uma mentalidade capitalista. O que seria isso? Eu vou dar um exemplo com algumas frases que talvez você já tenha falado, talvez você já tenha escutado. Você já escutou assim? O que eu vou ganhar indo ao culto? O que Deus vai me dar? Ou o que eu vou receber de Deus no culto hoje? Que benefício eu vou ter indo no culto? O que eu vou ganhar com isso? Nossa, esse culto hoje foi bom não? Saí da mesma forma que entrei, nada mudou em mim. Esse culto hoje não foi bom. Quem já ouviu frases assim? Nossa, o louvor de hoje não foi legal, não falou comigo. Que pregação foi essa? Não me edificou em nada. Sabe por quê? Porque a gente vem para o culto com a mentalidade capitalista. O que eu vou receber? Porque o capitalismo, ele é isso. É o que eu vou comprar, o que eu vou ganhar, eu. Que
geração de eu enorme nós estamos vivendo hoje? Não é? Por que muitos se divorciam? Porque ele não está me fazendo mais feliz. Eu não quero mais ser seu amigo não, porque você falou uma coisa que eu não gostei. Nosso eu está tão grande, irmãos, e quando a gente chega aqui para cultuar o Senhor, é difícil, porque a gente tem que abaixar o nosso eu para adorar o Senhor. A Bíblia diz que Ele cresça e eu diminua, mas com a mentalidade capitalista que nós temos é muito difícil. É muito difícil. Mas eu quero dizer para você que para a gente cultuar ao Deus, nós precisamos nos entregar. Ouvi muito durante um certo tempo: cara, que culto grande, que demora tá esse culto, tá muito grande esse culto. Quer dizer, pessoas preocupadas. Será que nessa noite você consegue esvaziar a sua preocupação e não se preocupar com quanto tempo você vai ficar aqui adorando a Deus? Por isso que eu sou apaixonada por 12 horas, 24 horas, não sei quantas horas que a gente faz aqui de louvor e adoração. Sabe por quê? Porque a gente não faz isso sozinho em casa. A gente não separa 24 horas da nossa semana ou 24 horas do nosso mês. Às vezes a gente não separa 24 horas do nosso ano para dedicar totalmente a Deus. Sabe outra coisa que eu sou apaixonada? Por retiro. Porque em que outro momento você vai acordar às 7, 8 horas da manhã para louvar e engrandecer o nome do Senhor? Por isso eu falo para você, participe dos retiros. Porque você não vai ter outra chance durante o ano de entregar 3, 4 dias, 4 manhãs para Deus, irmãos. Não permita que a mentalidade capitalista roube a sua oportunidade de se entregar a Deus. Porque é uma oportunidade que nós temos, graças a Deus, irmãos. Nós não somos proibidos aqui no Brasil de adorar o Senhor. Mas quantos lá na Índia, lá sei lá onde, na Coreia do Norte, não podem adorar a Deus? Porque se adorar a Deus é morto. Quantos queriam ter essa oportunidade que nós temos e a gente não dá valor? Então nessa noite, se é algo que eu quero que você saia daqui com isso na cabeça: o culto é uma entrega, o culto é uma entrega, o culto é uma entrega. É uma entrega do meu tempo, é uma entrega das minhas preocupações, é uma entrega dos meus pensamentos, é uma entrega da minha mente. Sabe, querido, quem aqui já foi num rodízio de pizza? Olha que interessante. Talvez você já comeu uns 20 pedaços de pizza, ou 10. 20 talvez é muito, mas 10 num rodízio, rápido você come. Mas aí no dia seguinte, você sentiu fome de novo. Não é interessante? Caraca, na noite anterior você comeu 10 pedaços de pizza, 20 pedaços de pizza, e no dia seguinte você já estava com fome de novo. O espiritual é a mesma coisa. Mas sabe o que a gente faz? A gente vem aqui, fica 2, 3 horas aqui, se alimenta. Eu tenho que comer espiritualmente para durar a semana, para ter domingo que vem. Mas sabe o que acontece? Chega segunda-feira, seu espiritual começa a se enfraquecer. Fica, meu irmão, comendo só domingo. Faz esse teste. Almoça ou janta bastante no domingo e fica a semana toda sem comer para ver o que vai acontecer com você. Você não vai aguentar. Da mesma forma é a sua vida espiritual. O seu espírito precisa se alimentar e se fortalecer todos os dias na sua casa. Então você não pode vir para cá esperando encher a pança para durar a semana toda. Quem é que lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos?
Vocês já pararam para pensar que a marmita de uma criança alimentou uma multidão? Cara, isso é tremendo. Quantas aqui são mães? Quantas aqui, quando a filha sai de casa que é criança, ela às vezes tem 5 anos, 4 anos, tem que preparar a lancheirinha com um monte de biscoito, de coisa de comer, para a criança poder comer? Você já parou para imaginar a mãe daquele menino, quando ela descobriu que os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos que ela deu para o filho dela alimentou mais de 5.000 pessoas? Eu quero dizer para você uma coisa: a responsabilidade de montar a marmita é sua, mas a responsabilidade de fazer ela multiplicar é de Deus. Esteja pronto a todo tempo e a todo instante, porque Deus vai colocar pessoas na sua vida que vai precisar daquela palavra, daquele momento de oração, daquele louvor que você escutou, que você orou e o texto que você leu. Então, a segunda característica é a entrega. Mas não é uma entrega, como eu estou falando, só do domingo. É uma entrega diária. É uma entrega constante. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Só que as pessoas, elas pegam esse pensamento, porque a Bíblia fala muito isso. Sobre até a generosidade, né? Quanto mais você é generoso, mais você recebe. Mas as pessoas acham que podem enganar Deus. Eu vou dar, porque aí Deus vai multiplicar na minha vida. Eu vou fazer porque eu vou receber algo em troca. Mas deixa eu te falar, meu amor, Deus vê a sua intenção, Deus vê a sua motivação, Deus vê o seu coração. Então, se no seu coração você não se entregar completamente, de nada adianta. Deus tem um olhar raio-x em nós, nas nossas intenções e motivações. Então, a segunda característica do culto cristão é que você precisa se entregar. Quanto mais você entrega o seu corpo, mais você recebe o cuidado e a provisão de Deus para as suas necessidades físicas. Quanto mais você entrega a sua mente, mais você recebe sabedoria, discernimento para as decisões importantes da vida. Você recebe conselhos do próprio Espírito Santo dentro de você, porque a sua mente está interligada diretamente com o Espírito Santo. E Ele sabe de todas as coisas, então Ele te dá os conselhos certos. Quanto mais você entrega o seu coração, mais Deus cuida da sua alma, das suas emoções, e o Espírito Santo supre as necessidades da sua alma. Muitos se perdem tentando barganhar com Deus. Não se perca, não tente barganhar com Deus, se entrega. A melhor coisa que você pode fazer nessa noite, nesse culto, você está aqui, você está num culto, é se entregar sem reservas para o Senhor. É confiar que Ele supre a necessidade da sua despensa, das suas contas que precisam ser pagas. É confiar que Ele supre as suas necessidades emocionais. É confiar que Ele vai te dar a direção certa para você pegar o caminho que Ele tem para você. Se entrega nessa noite, irmão. Terceira característica. Precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lendo novamente o texto. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O culto racional é aquele que oferecemos nosso todo em sacrifício.
Sacrifício aqui fala de um custo, de uma oferta, de uma entrega. É abrir mão de algo que nós estamos ofertando. Aqui quando você vem, você abre mão do seu tempo, você abre mão de estar fazendo alguma outra coisa que você precisava fazer. Você para a sua vida e você entrega esse tempo ao Senhor. Aqui você entrega os seus ouvidos, o seu coração ao Senhor. Você entrega os seus olhos ao Senhor. E a vida, ela é feita desses sentidos, do ouvir, do ver, do tocar, do cheirar. E esse é o sacrifício que Deus quer, um sacrifício vivo, comparado que no Antigo Testamento os animais, eles eram mortos para serem entregues a Deus. Hoje a gente não precisa sacrificar animal nenhum, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entregar a nossa vida. É o seu dia a dia, é a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para o Senhor. E quando aqui fala um sacrifício vivo, um sacrifício santo, quer dizer, é separado. A sua vida precisa ser separada para Deus. E é muito interessante, porque nós, seres humanos, nós temos vamos dizer assim, como é que eu coloquei aqui? Nós temos um defeito de fábrica, né? Não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas a gente não quer ser diferente, não. A gente não quer ser diferente das pessoas, não. A gente quer ser igual a todo mundo. A gente quer se sentir igual às pessoas. Não à toa que existe um grande número de preconceito hoje. Aqui Deus fala, cara, você precisa ser separado, você precisa ser diferente das pessoas com quem você convive. Isso me faz lembrar de Israel. Israel era uma nação, mas eu estou querendo dizer, no Antigo Testamento, né, ela era uma nação poderosa, rica, forte, que o rei dela era Deus. Deus deu a Israel um propósito, uma missão, uma terra, riquezas, bens. Mas um dia a nação procurou o juiz, se eu não me engano foi Samuel, você vai me lembrar? Acho que foi Samuel. E falou, cara, nós queremos um rei como todas as outras nações. Porque tal nação tem rei, nós também queremos ter um rei. Cara, Israel tinha o rei dos reis, Senhor dos senhores como rei. E eles rejeitaram a Deus, porque eles queriam ser igual a todo mundo. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Deus deu ao povo de Israel um rei, vários reis, né? Mas quando a gente pesquisa, a gente entende que Deus queria atrair as outras nações para Israel. Deus queria que Israel fosse um modelo, o diferente, para que as outras nações fossem até Israel e perguntassem qual o seu segredo. E Israel falasse que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus eu sou, era o rei de Israel. Mas Israel não queria. E assim somos nós. Quantas mães e pais aqui já ouviram? Não, já tiveram que falar a frase para o filho, né? Você não é todo mundo. Porque o filho fala, todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está indo para aquele lugar. Todo mundo está usando tal roupa. E você fala, você não é todo mundo. Mas eu vejo que nós temos esse defeito de fábrica dentro de nós. Um anseio por ser igual. E é tão engraçado, porque ninguém é igual a mim. Marcinho tem filhos gêmeos. Se você olhar para João Vitor e Samuel, eles não são idênticos. Mas ainda que você veja duas pessoas idênticas,
a digital não é idêntica. Deus é um Deus da personalização. Quantos aqui gostam de comprar coisa personalizada? Deus faz tudo personalizado. Deus te fez de uma forma que não fez outra pessoa. Então Deus está dizendo para você: seja santo, seja separado desse mundo. E aqui não quer dizer só pelo fato de você procurar viver uma vida que não peque. Aqui não está falando sobre não pecar. Aqui está falando sobre você viver um estilo de vida separado, santo. Então, de repente, se aquela série ou se aquele filme tem alguma imagem que não te convém assistir, não assista. Se aquela roupa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sou de uma geração que a gente precisava ficar preocupado com a roupa. E hoje as pessoas não se preocupam mais em aparecer a barriga, a barriguinha. Ai, Isadora, só um dedinho de pele que está aparecendo. As pessoas não se preocupam mais com o tamanho da saia ou quanto a calça está arrochada. As pessoas não estão preocupadas mais. Mas eu quero dizer para você que o ser santo, o ser separado é se preocupar sim com a sua roupa. Ainda que você não tenha um corpo muito sedutor. Ser santo é você dizer não para coisas que não te convêm, ainda que não seja pecado. Ser santo é ser separado, é ser diferente. Nós precisamos olhar para a igreja e olhar para o mundo, e precisa ser diferente. Solteiros, a primeira decisão mais importante é aceitar Jesus, mas a segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai passar o resto da sua vida. Não tome essa decisão levianamente, assim como as pessoas do mundo tomam. Isso é ser separado. Isso é viver em santidade. Isso é entregar a Deus um sacrifício santo. E o outro sacrifício é que ele seja agradável. Quantos aqui gostam de cheirar lixo? Mas quantos aqui gostam de cheirar um bom perfume? Sentir aquele aroma. Deus também gosta. E lembrando um pouco uma mensagem anterior que eu preguei aqui sobre os pensamentos, né? Que os nossos pensamentos sejam verdadeiros, puros, santos, não é? Então a nossa vida, o nosso culto precisa ser agradável a Deus. Então quando você está aqui com seus olhos fechados, com as suas mãos estendidas, você sabe o que você está falando para Deus quando você faz isso com a sua mão? Senhor, eu me rendo. É só você olhar o que o policial fala quando ele vai prender alguém. Levanta a mão. Mostra as mãos. Para que não haja resistência, né? Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Então, toda vez que você entra aqui nesse lugar, ou toda vez na sua casa, que você louva o Senhor, e você levanta a mão, você está falando, eu me rendo. Sabe qual outra coisa legal que você fala para Deus? Deus, me leva para o seu colo. Quantos aqui tem filho pequeno? O que o filho pequeno faz quando quer ir para o colo? Né? Ele levanta as mãos. E ele não precisa falar. Porque quando ele levanta as mãos, você entende o que é colo. Então quando você levanta a mão, você está se rendendo e Deus está falando, eu entendo, meu filho, eu vou te pegar no colo. Mas eu quero dizer que Deus olha para o nosso coração e Ele precisa ver em nós um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. E sabe como a gente faz tudo isso? Lá no início eu falei sobre a mulher samaritana que perguntou a Deus aonde que se deve orar. E
E aí Jesus fala que não é um lugar, mas é uma pessoa. E é o como. E aí ele fala, sabe como? Em espírito e em verdade. Então o seu sacrifício precisa ser em espírito e em verdade. Porque aí Deus recebe esse culto. Eu concordo com John Stott quando ele diz que nenhum culto é agradável a Deus quando ele é unicamente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve ser expressa em atos concretos de serviço, manifestados em nosso corpo. Glorificamos a Deus com o nosso corpo quando contemplamos o que é santo, quando nossos ouvidos se deleitam com o que é puro, quando as nossas mãos praticam o que é reto, quando nossos pés caminham por veredas de justiça. Oh Senhor, nessa noite eu estou convidando você a entender que você precisa entregar a Deus o seu culto, porque é pela graça que você entrega. Você precisa entregar todo o seu ser como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus. Pode se colocar de pé. E sabe, no final aqui do texto, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Então, aqui a gente não está falando sobre uma onda, um sentimento, uma emoção que você sente, um arrepio que você sente. Não, a gente está falando sobre uma decisão, uma racionalidade. Eu decido me entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus hoje, amanhã, depois de amanhã e depois. E sabe o que acontece quando a gente repreende a mentalidade capitalista na nossa vida? A gente começa a ver o próprio Deus transformando a gente. Porque às vezes, essa palavra que eu estou pregando hoje, pode ser que você esteja pensando, eu já sabia tudo isso, já sabia, não é uma novidade para mim. Mas quando a gente se esvazia da gente, do nosso eu, de nós mesmos, da nossa razão vazia, Deus nos enche com tudo dele. E a gente passa a enxergar Deus transformando a nossa vida. O culto racional, ele envolve a graça, ele envolve a entrega total e ele envolve sacrifício. Você foi salvo pela graça. Vocês compreendem isso? Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que você mereça salvação. Salvação é um dom de Deus imerecido e nos foi dado gratuitamente. Mas para sermos discípulos, para sermos adoradores, nós precisamos entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que possuímos, para vivermos o poder do Evangelho. Sabe o poder do Evangelho que eu preguei domingo passado? Eu quero pedir para pode apagar, o louvor já pode começar a cantar. Nessa noite, eu quero convidar você. Canta esse louvor.